Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Ítalo, professor de matemática, e vim fazer a correção da prova de Vinhedo, que foi um processo seletivo da cidade, para o cargo de professor de Educação Básica 1, aplicado pela Banca Avança, no dia 16 de outubro de 2022, certo? Então foram 5 questõezinhas de matemática, vamos lá para resolvê-las. E já adianto, se você quiser esse material para usar como simulado, até mesmo as provas e os gabaritos, é só acessar aqui no descritivo do vídeo, você vai encontrar lá um link para estar entrando para poder estar baixando essas provas, onde você também vai encontrar aqui embaixo na descrição um grupo onde a gente fala tudo ali sobre as carreiras educacionais, editais que saem, dicas, postamos vídeos e tudo mais, tá certo? Então, vamos lá, questãozinha número 6, que diz o seguinte: Margarida ganha de mesada 30% a mais que Bernadette. Se a mesada de Margarida for reajustada com um acréscimo de 20%, quantos por cento ela ganhará a mais que Bernadette? Então vamos lá. Margarida ganha 30% a mais que Bernadette. A gente não sabe quanto que a Bernadette ganha. Sabe o que eu vou fazer, já que eu estou trabalhando com porcentagem? Uma dica que eu uso muito nos cursos, e o pessoal que fez a prova falou: professor, usei aquela dica, mandaram mensagem. Bom, eu faço o seguinte: o melhor número para eu trabalhar com porcentagem é o próprio 100. Então, vou fingir que a Bernadette ganha R$100. Porque se a Margarida ganha 30% a mais do que ela, o que isso significa? 30% de 100. E 30% de 100 é o próprio 30. Ou seja, a Margarida vai ganhar aí um total de R$130, tá certo? Mas aí ele fala, se a mesada da Margarida for reajustada com um acréscimo de 20%, 20% do que ela já ganha, ela ganha 130. Portanto, ela vai aumentar em 20% esse valor. Ou seja, vamos ver quanto que vale 20% de, lembrando que o D é a multiplicação, 20% de 130. Nota que você pode cortar um zerinho de cima com de baixo, mais um zerinho de cima com de baixo. Ficou simplesmente 2 vezes 13, que é 26. E somente 1 embaixo, 26 dividido por 1 é 26. Portanto, quer dizer que a Margarida ganharia R$26 a mais. Ela já ganhava 130, mais 26, chegamos em R$156. Ou seja, quantos por cento ela ganhará a mais que Bernadette? Então vejam só, Bernadette continuou ganhando 100, a Margarida passou a ganhar 156. Então note que a Margarida está ganhando R$56 a mais, certo? Mais R$56 relacionados com o 100 da Bernadette, 56 de 100, ou seja, 56%. Por isso que fica fácil da gente trabalhar com 100 como valor inicial. Tá certo? Portanto, tá aí a alternativa correta, letra E de esperança. Vamos agora para a nossa segunda questão de matemática, questão 7 da prova, que diz o seguinte: um dentista faz a manutenção nos aparelhos ortodônticos de 3 amigas. Uma a cada 15 dias, outra a cada 18 dias e a terceira a cada 20 dias, até mesmo aos sábados, domingos e feriados. Se hoje ele fizer a manutenção nas 3 amigas, daqui a quantos dias será a próxima vez que fará a manutenção das 3 em um mesmo dia? Então vamos lá, uma vai de 15 em 15, a outra vai de 18 em 18, a outra vai de 20 em 20. Isso está se tratando de multiplicidade, tá ok? Então, com isso, a gente tem o MMC. Falei muito pessoal que fez o curso com a gente, Eu falei, pessoal, perguntou quanto tempo depois, Nesse caso, quantos dias depois voltam a se encontrar? MMC, certo? E é isso que eu vou fazer realmente nesse exercício. O MMC de 15, 18 e 20. Então, vamos lá.
Notem que o 18 e o 20, né, são pares, então eu consigo estar dividindo eles por 2. O 15 não é par, então eu continuo com ele. Metade de 18 é 9 e metade de 20 é 10. Como 10 ainda é par, também divido novamente por 2, chegando em 5. Agora temos o 15 e o 9, que são múltiplos de 3, portanto divido aqui por 3, chegando em 5 e 3 respectivamente. E o 3 ainda é múltiplo de 3, que fica 1. E agora, 5, 1 e 5, só temos o 5 para dividir. Com isso, chegamos em tudo 1. E aí, agora, para eu saber o MMC, só multiplicar todos os nossos fatores. Sendo que 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3, 36, e 36 vezes 5, 180. Ou seja, a cada 180 dias, né, o dentista vai fazer os aparelhos ortodônticos para as 3 amigas. Então, de 180 em 180 dias, elas se encontram. Ou seja, a gabarito aqui, a alternativa, a letra C de certo. Tá bom? Ou C de contando matemática. Tamo aí. Vamos agora para a nossa terceira questão da prova. Questão número 8, que diz assim. O comprimento da passada de Luizinho mede 60 centímetros e do Zezinho 40 centímetros. Fazendo o trajeto de casa para a escola juntos, após percorrerem 1,8 quilômetros, o número de passos que Zezinho deu a mais que Luizinho foi igual a... Então, ou seja, se ele pergunta quanto que deu a mais, significa que ele está querendo saber a diferença. Veja só, né? Vamos pegar um número simbólico aqui. Vamos ver, se Luizinho tivesse dado 20 passos e Zezinho tivesse dado 15... Quantos passos um deu a mais do que o outro? 5, porque você fez 20 menos 15, tá certo? Então, ele quer saber a diferença dos dois. Então, para isso, eu vou estar encontrando o número de passos de cada um. Mas a grande jogada nesse exercício era o quê? A transferência de unidades, né? A transformação, porque está em quilômetros e o passo dele estava em centímetros. Então, vamos trazer tudo para uma unidade só. Como eu já tenho 2 unidades em centímetros, eu vou trazer os quilômetros para os centímetros. E para eu trazer quilômetros para centímetros, nota aqui, quilômetros para metro são multiplicado por 1000, 3 zeros. E metro para centímetro, 100, tem mais 2 zeros. Então ficam 5 casas decimais, né? São 5 zeros. Portanto, vamos contar 5 casas. O 1 não conta, porque já estava antes da vírgula. Vamos contar 5 agora. O 8, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1,8 quilômetros é a mesma coisa que 180 mil centímetros. E aí, se eu quero saber sobre Luizinho, eu vou pegar esses 180 mil centímetros que ele tem que percorrer e dividir por 60 centímetros, que é o passo dele, certo? Posso cortar um zero em cima, um zero embaixo, ficando, olha só, 18 dividido por 6 dá 3. E aí temos mais 1, 2, 3 zeros. Portanto, o Luizinho vai dar 3.000 passos. Enquanto que o Zezinho, já que o passo do Zezinho é de 40 centímetros, tá? A gente vai ter o seguinte, os mesmos de 180 mil centímetros dividido pelo passo dele, que é de 40 centímetros. Com isso, podemos cortar um zero também, ficando 18 por 4 cabe 4 vezes, sobra 2, 20 por 4 dá 5 e ainda sobram 2 zeros. Ele vai ter que dar 4.500 passos. Dessa forma, qual é a diferença de número de passos entre eles? Quantos passos Zezinho deu a mais que Luizinho? Então, vamos fazer aqui ó, os 4.500 do Zezinho menos os 3.000 do Luizinho. E aí, 5 menos 0 dá 5, 4 menos 3 dá 1. Portanto, essa diferença foram de 1.500 passos. Ok? Alternativa correta, letra A de amor. Agora vamos para a quarta questão de matemática, questão 9 da prova, que diz assim. Um capital de R$ 1.280 esteve aplicado a uma taxa de 0,4% ao mês, num regime de capitalização simples. Os juros resultantes dessa operação, após um período de 5 meses, serão... Então, aqui ele quer saber quanto que teve de juros nesses 5 meses. Você pode fazer de duas formas. Ou usando a fórmula JCIT, né, que aí você já calcula os juros direto, e não esquecendo de colocar a nossa taxa em porcentagem,
ou fazendo uma regrinha de 3. Por exemplo, pega esse 0,4% de 1.280, que aí você vai achar em um mês, e multiplica por 5, tá certo? Que é mais ou menos isso que eu vou fazer, ó. Porque se ele tem uma taxa de 0,4% ao mês, em 5 meses ele vai ganhar quanto? 0,4 mais 0,4 dá 0,8, mais 0,4 1,2, mais 0,4 1,6, mais 0,4 2. Então ele vai ganhar 2% nesses 5 meses. Tá? Para quem não entendeu o que eu fiz, eu nada mais fiz do que 0,4 vezes 5, chegando em 2,0. Portanto, ele vai ganhar nesses 5 meses 2%. Só que ele vai ganhar 2% de 1.280. Então, coloca aqui, ó, 2% de 1.280. Só que 2 vezes 1.280, chegamos em 2.560, dividido por 100. Dividir por 100 nada mais é do que andar 2 casinhas decimais, chegando em 25,60. Então, dessa forma, será ganho R$ 25,60 nesses 5 meses, tá bom? Alternativa correta, letra D de dado, certo? Se vocês quiserem conferir pela fórmula, tá aí montadinha para vocês, é só as mesmas multiplicações, tá bom? Vamos agora para a nossa última questão de matemática, que diz assim: ao organizar o depósito da loja, Abel percebeu que a razão entre o número de cabides e o número de caixas era respectivamente 4/7. Após organizar tudo, Abel retirou 7 caixas para jogar fora, o que fez com que a razão entre o número de cabides e o número de caixas ficasse 5/7. O número inicial de caixas que havia no depósito era... Então, vamos ver. A gente tem aí um total, né, de 4/7. A razão, o que é razão? Razão é a divisão de um pelo outro, tá bom? Então, você pode aí estar pensando o seguinte: pega cabides, que é o que vem primeiro, e caixas, que é o que vem depois. Cabides eu vou chamar de x e caixas eu vou chamar de y. Ou seja, x sobre y é a mesma coisa que 4/7, certo? Essa era a primeira parte do exercício. Na segunda parte, ele falou que retirou 7 caixas, certo? Tirou 7 do y. Então, ou seja, antes eu só tinha x sobre y, agora eu vou tirar 7 do y, vai ficar y menos 7, tá bom? E aí a razão vai ficar 5/7. E aí ele pergunta o número de caixas inicial, o número de caixas. Nota que caixas era o nosso denominador, tá certo? Ou seja, ele teria que ser múltiplo de 7, vai uma dica de chute aqui, né? Ele era múltiplo de 7. E se ele era múltiplo de 7, quando você vem aqui nas alternativas, qual que é o único número múltiplo de 7? Pensa aí na tabuada. 7, 14, 21, 28, 35, 42, não tem mais nada. Ou seja, a única que tinha era 35. Por técnica de chute, está dando letra B. Vamos conferir? Vamos lá, então. O que eu faço? Multiplico em cruz. 7x igual 4y. E aqui, se eu também multiplicar em cruz, eu fico com 7x igual 5y menos 35. Tá aí. Nota que 7x, então, é igual a 4y. E aqui 7x é igual a 5y menos 35. Então, se o 7x é 4y, no lugar desse 7x eu posso estar colocando 4y. Assim temos, ó, 4y igual a 5y menos 35. Passa o 35 que está negativo lá para o primeiro termo e o 4y aqui do primeiro termo passa para o segundo negativo, ficando 35 igual a 5y menos 4y. E aí, 5y menos 4y é apenas um y. E o y, ó, já era o nosso número de caixas, que é o que ele me pergunta, o número inicial de caixas. E está aqui, ó, 35. Portanto, como a gente já havia previsto pela técnica de chute, seria a alternativa a letra B de bola. Certo? Então, estão aí as 5 questões resolvidas. Se quiser ter acesso da prova, entra aí no descritivo, tá bom, do vídeo, vai ter lá o link, tá bom? E se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, para poder estar sempre acompanhando aqui técnicas, macetes e resoluções de provas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!